Louvar o Senhor é sempre algo muito, muito bom. Os momentos mais difíceis da minha caminhada cristã foram momentos onde as canções me consolaram profundamente. Não sei se isso aconteceu com você. E hoje, em especial, nós nos propomos a cantar um pouco mais, louvar um pouco mais, como há dias onde a gente se estende um pouco mais na mensagem, quase não canta, como foi semana passada. Eu só quero compartilhar rapidamente com vocês uma reflexão que eu tenho feito durante essa semana acerca da igreja. Sabe, a gente, como pastor, a gente tem geralmente uma linha de reflexão, Bel. Tem pastores que estão sempre falando sobre família, tem pastores que são muito bons em mensagens devocionais, essas que acalentam o nosso coração, que tem uma voz assim, gostosa. Eu tenho pensado sobre isso, eu acho que a minha praia é muito mais pensar sobre a igreja e missão, e mais precisamente missão da igreja. E eu fiquei pensando essa semana, Flavinha, por que a gente tem tanta igreja, tem tantos cristãos nominais por aí, e a gente não faz a diferença? E eu digo que não faz a diferença pelo simples fato de que, se a gente pegar a estatística de números de cristãos que crescem a cada dia, essa estatística deveria afetar diretamente na estatística, por exemplo, da violência. Deveria afetar consideravelmente a estatística acerca da desigualdade social, da pobreza. A igreja, ela deveria fazer a diferença de forma que, na proporção que ela crescesse, cresceriam os benefícios para a nação. Concorda comigo? A gente tem uma concepção de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente olha para a nossa nação hoje, vê as estatísticas crescendo dia após dia, mas a gente também vê a injustiça, a gente também vê uma roubalheira, nosso governo, a gente vê milhares de outras coisas que não condizem. Há alguma coisa errada. Imagina se a igreja frutificasse a 100 por 1. Se a cada uma igreja 100 sementes do evangelho fossem espalhadas. Se a cada uma pessoa cristã 100 outras fossem alcançadas, nós não só converteríamos o Brasil inteiro, mas a gente instalaria um avivamento. Por que a igreja, então, é tão plural em nomes, mas é tão semelhante na ausência de obras? E eu fiquei pensando sobre isso. O que falta para a gente para ser uma igreja atraente? Por que a igreja não faz a diferença? Por que somos muitos, mas as nossas obras são tão poucas? Olha, eu não sei você, mas eu fiquei pensando essa semana, Djalma, e eu fiquei pensando, se eu não tivesse ouvido o evangelho desde muito cedo e aquela sementinha tivesse grudado em meu coração, muito provavelmente eu não entraria numa igreja. Até porque eu sou pastor e não gosto de igreja. Eu não gosto desse formato de igreja, eu não gosto dessas coisas, sabe, repetidas. Repetição me cansa demasiadamente. Então acho que eu não gostaria de igreja. Dificilmente eu ia entrar dentro de uma igreja, eu ia estar lá fora hoje. Porque a igreja não iria me alcançar lá fora. Jesus, ele vai além das possibilidades eclesiológicas, mas porque a igreja já não faz mais a diferença? Porque fez a diferença. Sabrina, se você olhar a história da igreja, você vai ver quantos homens e mulheres de Deus marcaram sua geração. Jonatas Edwards, com ele um grupo avivou os Estados Unidos como um todo. Charles Spurgeon
levantou a Europa inteira num clamor ao Senhor. Homens que fizeram a diferença, igrejas que marcaram uma geração. Por que a nossa não faz? E eu quero só trazer 3 características simples, refletir com vocês sobre elas e pensar na nossa realidade de Voz na Rua hoje e comunidade cristã também. O que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu vejo que impede que a igreja faça diferença é porque priorizamos espaços e liturgias em detrimento de comunhão. Igreja é comunhão, é comum unidade. Quando se fala de igreja, se fala de corpo, não se fala de templo, não se fala de rituais, não se fala de processos repetidos, se fala de comunhão. O problema é que nós viramos os frequentadores dos espaços religiosos, sabemos de cor os ritos, mas não vivemos em comunhão. Aí o camarada chega, entra dentro da nossa igreja, ele vê aquilo tudo, bacana, legal, mas eu estou com um problema mesmo aqui dentro, eu preciso resolver, ninguém nem falou comigo, vou-me embora, eu quero mesmo uma igreja que me abrace. Algumas pessoas me falaram que o Voz tem uma característica, eu oro a Deus que não perca, se já não está perdendo, de ser acolhedor. Mas toda igreja deveria ser assim. Igreja é comunhão. Igreja é mais vocês conversando e orando uns pelos outros do que eu falando para vocês. Igreja é uma comunidade terapêutica. Eu ouso dizer que a comunhão é o aspecto mais significativo no aperfeiçoamento dos santos. Olha só, ler a Bíblia é importante, oração é importante, ir a um espaço é importante, mas o corpo é fundamental para que a gente desenvolva uma vida cristã sadia. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o conselho do autor de Hebreus: não deixeis de congregar. Essa é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, porque eu vejo um fenômeno comum, Cris, no Voz, é de que a pessoa, ela chega muito quebrada, partida, aí começa a frequentar a igreja, começa a frequentar o Voz, começa lá, participa, tal, quando ela se sente um pouco melhor, ela diz, eu já estou cansado para ir na sexta, não vou hoje não, depois não vou de novo, e ela passa a não frequentar mais o espaço, e ela esquece que aquela comunidade é uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde o princípio do Evangelho vai sarando a todos nós que somos doentes. Não deixeis de congregar. É fundamental essa nossa vida em comunidade. Se não, veja esse protótipo da igreja desde o Gênesis. Quando Deus olha Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Aliás, antes do Gênesis, antes do nada, havia um Deus triuno, um ser relacional, porque só pode ser amor quem vive em comunidade. Só sabe de si quem sabe do outro. Martin Buber é um filósofo existencialista, e ele diz que não há eu sem tu. Olha, caminhando com você, Flavinha, que eu percebo às vezes os meus problemas, e é caminhando com você que eu às vezes percebo o que eu preciso ter e não tenho. São as suas virtudes que me animam a crescer mais na vida, é a sua vida que me inspira,
por outro lado, é seus erros que põem a minha barba de molho. De forma que a palavra nos diz: não deixeis de congregar, irmãos. Igreja não é um lugar onde a gente vai uma vez ou outra quando a gente tem vontade. Igreja é um corpo do qual nós não podemos nos desconectar. Moisés dividiu as pessoas em grupos. Você não acha interessante que Jesus tinha um grupo mais próximo onde ele investia mais intensamente os seus ensinos? Você não acha interessante que a igreja em Atos surge como um grande grupo que se reúne nas praças, nas casas, mas vivem tão unidos que o mais rico se sensibilizava com a necessidade do mais pobre, vendia o que tinha, levava e dizia: ó, o que é meu é seu, meu irmão. O que é meu é seu. Sabe qual é o núcleo da doença de muitos de nós? É o isolamento. O núcleo da nossa doença, muitas vezes, é o isolamento. É na comunidade que a gente aprende a ser gente. Aí você fala: ah, mas essa comunidade tem muito problema. Comunidade bronca. É ou não é, Alberto? Eu vejo pessoas dizendo assim: bicho, eu quero lá saber de igreja. Igreja é uma fofoca desgraçada, é um querendo falar mal do outro, é um querendo passar a perna no outro. É verdade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: aqui tem muito problema. Eu falei: lógico, tem muita gente. Onde tem gente tem problema, meu irmão. Agora veja uma coisa interessante da fofoca. Não que eu esteja defendendo, fofoca é do inferno. Mas você vai numa igreja, aí você não conhece ninguém, ninguém conhece você, alguém vai fofocar da sua vida? Só fofoca quem conhece o outro, quem fala com o outro, quem tem o telefone do outro, que sabe a vida do outro. Isso é comunidade, irmão. É ou não é? É na comunidade que eu às vezes olho para o irmão diz assim: ó, você precisa mudar isso. Isso aqui é um erro seu, você precisa melhorar. Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E a primeira vez que eu li esse texto, André, eu vou confessar para você, cara, quando eu li esse texto, eu disse assim: suportar uns aos outros, é isso, eu suporto aquele miserável daquele irmão lá, eu suporto. Aí eu fui depois olhar direitinho o texto, e o texto não tem nada a ver com suportar de aguentar, vai miserável, tem a ver com dar suporte, tem a ver com: você não pode não, meu irmão, sobe aqui que eu te levanto, vai, agora você consegue. Toda quinta eu me reúno com alguns homens aqui, e que bom que vocês não estão perto para ver essa cambada de homens chorando, abrindo o coração, dizendo: olha, está difícil para mim isso aqui está pegando na minha vida. E a gente vai levantando uma a outra assim, dando um suporte, e a gente já está nessa caminhada há quase um ano, é um grupo fechado, e eu começo a lembrar de como foi que a turma chegou, e eu digo: olha como esse cara subiu, cresceu, porque foi dando suporte um ao outro. E nesse grupo eu sou só mais um, e vou aprendendo junto. Isso é comunidade, irmão. Eu acho que Deus se alegra muito mais quando a gente fica batendo o nosso papo, conhecendo um ao outro, ou quando a gente termina o culto e fica lá fora conversando e ora uns pelos outros, do que quando a gente vem aqui, ouve um cara, terceiriza a comunicação de Deus com a pessoa e vai embora. Embora seja um lugar onde muitos saem feridos, a igreja ainda é um lugar de cura. Philip Yancey escreveu uma vez um livro que narra a história dele de decepção de igreja. E ele falou assim: olha, eu passei 20 anos decepcionado com uma igreja. Igreja é algo que machuca muita gente, faz a gente chorar, se decepcionar. Depois de 20 anos eu constatei
que é melhor estar ali dentro do que estar lá fora. Porque se na igreja ainda há pouca graça, no mundo não há nenhuma, meu irmão. Olha, é muito provável que eu vá machucar você um dia ou outro. Não crie falsas expectativas a meu respeito. O que eu falo sempre de púlpito é verdade. De todos eu sou o pior. Então não espere de mim e não se assuste comigo quando você der de cara com um defeito meu. Isso é comunidade. Eu quero dizer para você que na comunidade deve e tem que ter gente que olha para o outro e diz assim: irmão, você está em pecado, cara. Quero te ajudar, quero te abençoar. Porque às vezes a gente vai nesses espaços religiosos e a filosofia é cada um por si. Nesse grupo a gente diz mesmo assim: ó, acho que você está errado nisso, acho que você precisa melhorar isso, você está se equivocando naquilo. Mas no outro dia a gente liga: e aí, meu irmão, estamos juntos, conta comigo. E quando ele fica para baixo a gente está perto. Isso é comunidade. Se a igreja vivesse mais isso, o mundo lá fora ia dizer: eu preciso de uma igreja. Eu preciso de uma igreja. Eu não preciso de uma liturgia. Eu não preciso de um ritual. Eu preciso de um grupo de pessoas que se importem comigo, que me acolham, que me aceitem nas minhas falhas, nos meus defeitos, que me ajudem, que me deem suporte, que me levantem, que me decepcionem, porque somente uma criança não consegue lidar com as decepções. Na vida a gente aprende a se decepcionar e seguir em frente. Imagina quantas vezes você já não decepcionou Deus na sua vida e Ele nunca desistiu de você. Por que você desiste do irmão na primeira vez que ele decepciona você? Olha, se nós vivêssemos mais comunhão, menos liturgias e espaços e coisas, talvez o mundo dissesse: eu quero uma igreja. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, que faz parte de uma reflexão minha durante esse tempo, é que a igreja precisa ser, e ainda não é, um espaço de autenticidade. É muita aparência, mas pouca autenticidade. De modo que se eu sentasse aqui e dissesse os meus pecados para vocês, vocês não voltariam sexta que vem. Eu não, aquele pastor lá. Vocês me ouviram e me ouvem há 4, 5 anos. Mas talvez se você descobrisse um pouquinho de mim, das minhas falhas, das minhas fragilidades, do quão humano eu sou, você diz assim: não quero um pastor humano, eu quero um pastor Deus. Breno, uma vez um pastor me disse me deu um conselho. Ele disse assim: meu irmão, quer ser um bom pastor? Aí eu era muito novo, falei: claro, quero. Ele falou: mantenha uma certa distância das ovelhas, deixe eles pensarem que você é o cara. E esse cara que me falou isso, ele era um pastor de sucesso. E eu comecei a pensar que essa fosse a solução. Aí depois eu disse: meu irmão, Jesus era Jesus. E Jesus era autêntico. Tão autêntico que quando ele sofreu e começou a se angustiar perto da hora da sua morte, ele chama os discípulos mais amados dele e diz assim: fiquem aqui e orem por mim e fiquem comigo, por favor, porque eu estou angustiado até a morte. Jesus assume sua dificuldade, Jesus abre o coração e diz: eu estou angustiado. É Deus em carne dizendo: está doendo, eu estou mal, me ajuda. Nós não. A gente fica
sempre naquela opção de carregar o seu próprio fardo e cada um cuide do seu, e a gente frequenta o mesmo espaço, vai no mesmo lugar. No domingo a gente até se abraça no momento que tem que se abraçar, parte da liturgia, tudo muito superficial, mas na segunda é meu problema. Aí você não se abre, meu irmão. Você não se abre. Por que a igreja ainda não faz a diferença no mundo? Porque ainda não é um lugar de autenticidade, é um lugar de aparência. Você lembra da história? Atos 5, versículo 1. Você lembra da história de Ananias? Você lembra da história de Ananias? Ananias e Safira. O texto é grande, eu vou ler só uma parte. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Escuta só. Se você olhar um pouco antes, você vai ver que os irmãos começaram a vender suas propriedades. Pô, tem um irmão passando fome aqui, e eu tenho um terreno lá. Que nada, meu irmão, para que me vale um terreno se meu irmão está passando fome? Vende o terreno. Aí pegava o dinheiro e dizia: pastor, distribua conforme você acha melhor. Aí o pastor pegava e ajudava as pessoas e tal. Aí começou a surgir uma onda de uma turma que estava tão desprendida das coisas que fazia isso de bom coração. Aí Ananias e Safira, a quem não se havia pedido nada, Paulo não pede nada, Barnabé não pede nada para eles, eles decidem vender uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Se você ler o texto, você vai ver que Safira chega, conta a mesma história e acontece a mesma coisa. Os caras que levaram o esposo dela, deixaram lá, quando chegaram já pegaram ela e levaram também no cemitério. Eu fiquei, Patrícia, achando esse texto estranho, porque o Novo Testamento é graça, Jesus já tinha vindo. Eu via isso na lei, o cara toca na arca, pá! Mas no Novo Testamento, uma coisa assim tão radical: morre, miserável! Pum! Cai morto. Não é estranho isso no Novo Testamento? Ananias e Safira não precisavam vender a propriedade, mas eles venderam, retiveram uma parte do dinheiro e disseram: a gente só vendeu por isso. Aí Pedro disse: quem obrigou vocês a vender esse negócio? Ninguém, não era de vocês o dinheiro. Por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Eu acho interessante porque ele não diz: por que vocês estão mentindo para a comunidade? Por que vocês não estão mentindo para mim? Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. O que faltou foi a autenticidade em Ananias e Safira. E o que acontece? Deus usa Ananias e Safira como parábola para uma igreja primitiva, para uma igreja que estava crescendo, para dizer para toda a igreja: façam o que façam, sejam verdadeiros. Porque na igreja não há espaço para aparência. Eu prefiro ficar com 2 ou 3 aqui, me ouvindo, e sendo verdadeiros, e abrindo o coração, e mostrando as lepras da alma, do que ter um auditório aqui cheio de gente aparente. E aí, quando a gente começar a viver o Evangelho para além da aparência, e começar a experimentar autenticidade como estilo de vida, o mundo vai olhar para nós e dizer: eu preciso de uma igreja. Lá eu posso ser eu.
Lá eu posso dizer quem sou, não preciso esconder nada. Lá é um lugar para ser quem se é. É um lugar para pessoas imperfeitas. Eu escrevi no Facebook chamando o pessoal para aqui, escrevi lá: proibido pessoas perfeitas. Na semana passada, Tiane, na semana passada, a gente estava reunido na praça e uma pessoa chegou assim e falou: esse grupo aí é o quê? Aí você sabe que eu não sou um dos pastores mais convencionais e comedidos. Aí eu olhei para a turma, daqui que eu fosse explicar que era um grupo que trabalhava com missões urbanas e tal e tal. Aí eu olhei assim para o grupo, olhei para mim e falei: é um bando de gente safada tentando seguir Jesus e mudar de vida. Aí a pessoa olhou assim e falou: que massa, eu quero um negócio desse. Mas não é não, meu irmão, não é não? Só que você guarda para si. Eu estava pensando esses dias que Naamã teve uma dificuldade danada de tirar a roupa na frente do pessoal e mergulhar naquele rio. Por 2 motivos: porque mergulhar no rio era se humilhar, porque não eram as águas mais limpas das regiões, era tipo um rio meio contaminado, e o contaminado tinha que entrar no rio contaminado. Mas em segundo lugar, o que está implícito no texto é que aquele grande homem, chefe do exército, cheio de honra, ia ter que tirar sua capa e mostrar sua lepra e dizer: olha, vocês que só viam a armadura, agora vejam minhas feridas, porque o chefe do exército de vocês guarda feridas por trás das armaduras. E eu fiquei imaginando a cena, Lala, aquele cara cheio de moral, começa a tirar a sua roupa, humilhado, envergonhado, e Deus lá do céu dizendo: você vai mostrar as feridas. Quando você mostra as feridas para os outros, você assume que você não é quem você aparenta ser. E quando você foge da aparência, eu entro com cura. Aí aquele cara vai dar 7 mergulhos naquele rio sujo, e ele agora já não é mais um soldado admirável em cima de um cavalo. Ele é um leproso tomando banho no rio sujo. Aí é que Deus trabalha, meu irmão. Porque o caminho da cura é também um caminho de humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra. Não tenha, portanto, expectativas equivocadas acerca de mim. Eu sou um cara pé de chinelo, superficial. 90% do que eu prego é o que eu estou tentando viver, não que eu consiga viver. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu acredito nisso aqui. E eu quero ter a coragem de tirar a minha armadura e dizer: vejam a minha lepra, vejam as minhas fragilidades, porque esse é o caminho da cura. Uma igreja autêntica seria mais convidativa a um mundo que precisa achar um espaço para dizer: eu quero ser eu e ser aceito. Eu acho tão diferente a igreja do NA. Narcóticos Anônimos é uma organização que foi fundada há muitos anos atrás para ajudar pessoas que têm dependência química. São chamados adictos. E lá dentro, todo mundo olha para todo mundo de forma igual. O cara que está há 20 anos limpo, como eles chamam,
olha para o cara que acabou de recair e tem uma semana que não usa droga, e ele diz assim: eu e você somos adictos, temos o mesmo problema, a diferença é que eu estou só por hoje limpo. Não é interessante isso? Aí eles se juntam e começam cada um a compartilhar sua mazela, suas histórias, suas dores. Quando eles começam a chorar, um diz assim: força, companheiro. Cada vez que eles vão falar, antes de falar, eles dizem: meu nome é Thomas, sou mais um adicto. Antes de qualquer coisa que eles vão dizer, eles dizem assim: esse sou eu. Quem vai falar é um adicto. Aí eu trabalhei com esse pessoal um tempo. Aí fiquei pensando assim, seria legal se cada vez que a gente fosse falar, a gente reconhecesse quem somos. Olá, boa noite, meu nome é Thomas, sou mais um pecador, salvo pela graça de Deus. E olhasse todo mundo igual, porque teu pecado não é melhor nem pior que o meu. Mas, irmão, me mostra um pouco as tuas feridas, eu te mostrarei as minhas, e aquele do céu que vê todas as coisas nos achará como Adão era antes do pecado, nus. E a nudez era sinal de intimidade com o Deus eterno. Por último, por que a igreja não faz a diferença? Terceiro e último lugar, porque ainda pregamos aos ouvidos, não aos olhos. Ontem eu estava comentando com os meninos que eu estava lendo um texto que Martô me indicou. Um sermão do padre Antônio Vieira, um belo sermão. E ele começa a dizer que uma das falhas dos pregadores é que esses pregadores, eles falam aos ouvidos, não aos olhos. Imagina que eu começo agora a dizer e descrever a cena da crucificação. E aí eu começo, Vinícius, a dizer: havia uma cruz, e Jesus estava nela, e o seu corpo estava coberto de sangue, suas feridas, sua coroa de espinhos lhe machucavam a testa, e eu começo a descrever os detalhes, tudo. E eu termino de descrever, vocês estão atentos, quando eu termino de descrever, se abre uma cortina, e está uma pessoa crucificada, e é Jesus, e vocês começam a ver a cena. A reação começa a mudar, aquilo que era só ouvidos começa a dizer: ai meu Deus, nossa. Eu faço isso constantemente quando eu estou pregando sobre a crucificação de Jesus, e quando termino eu passo o filme da Paixão de Cristo, um trecho, e as pessoas começam a dizer: nossa, foi grave. Os semblantes mudam, porque eu só consigo com as minhas palavras alcançar os ouvidos, mas as pessoas querem ver. É por isso que João Batista convenceu muita gente, porque ele não só pregava aos ouvidos, ele pregava aos olhos. As pessoas olhavam aquele camarada estranho, vestido com roupa estranha, comendo comidas estranhas, num deserto, agitado como uma cana, voz do que clama no deserto. Aquele cara sabia o que estava falando e vivia o que estava falando. Sabe, meus irmãos, por que a igreja ainda não é um lugar atraente? Porque as nossas palavras, disse Antônio Vieira, já saem refutadas pela nossa própria vida. Nossas mensagens evangelísticas são como tiro sem chumbo, sem bala. Essa é a ilustração que Vieira diz. Imagina que você pega aquela espingarda, Breno, e aí você começa a colocar pólvora na espingarda, coloca pólvora, depois você bota, pá,
e faz aquele barulhão, todo mundo diz, houve um tiro, mas não machuca ninguém, não fere ninguém, porque não havia chumbo. Essa é a nossa mensagem. Só faz barulho, mas não provoca resultado, porque as pessoas querem ver em nós a nossa mensagem encarnada. Quando a gente começar a viver o que a gente prega, quando a gente começar a encarnar a nossa mensagem, aí as coisas vão mudar. As pessoas não vão dar muito ouvidos a você, mas elas virão, porque viram em você a sua mensagem. Quero terminar contando a história de São Francisco, uma história que eu soube essa semana e me encantou. São Francisco ouviu falar da guerra entre os cristãos e os muçulmanos. E a coisa estava feia lá para o lado de Jerusalém. E São Francisco olhou para o Frei Leão e disse: irmão Leão, vamos lá. Vamos lá. Aí o irmão Leão disse: o que a gente vai fazer lá? Aí Francisco disse: eu quero falar com o rei e dizer para o rei se converter a Jesus Cristo e acabar com essa coisa de guerra. Aí lá vai, pega um cajado, vamos embora, da Itália para Jerusalém. Quando chega lá, ele é preso. Depois o rei fica sabendo que ele estava lá. Tragam Francisco para cá. Fiquei sabendo que você tem um recado para mim. Tenho sim, rei. Converta-se a Jesus Cristo e acabe com essa questão de guerra. Vivamos como irmãos, desfrutemos de paz. E o rei falou: você é louco? Aí São Francisco saiu com uma que eu achei incrível. Ele falou: Jesus é Deus e eu posso provar. Aí o rei disse: como você pode provar? Se chame os seus sacerdotes, chame os representantes do seu povo e da sua religião, faça uma grande fogueira e peça para que eles entrem na fogueira e saiam do outro lado da fogueira. Se eles conseguirem sair do outro lado da fogueira, o Deus de vocês é Deus. Eu vou entrar na fogueira e se eu sair do outro lado, o meu Deus, Jesus Cristo, é Deus. Simples assim. Aí o rei começou a tentar convencer os sacerdotes. Eles não gostaram muito da ideia. Eles falaram: eu não vou entrar, não quero. Aí começou aquela questão, aquele furdunço, aquela coisa. Aí São Francisco notou aquele negócio e falou: rei, eles não querem não? Tá tudo certo. Eu vou sozinho. Eu vou. Aí ele vai como quem vai em direção à fogueira, com um cajado na mão, andando em direção ao fogo. Aí o rei disse: segurem ele, porque o rei estava com medo de que de fato ele saísse do outro lado, e todo mundo vendo a cena dissesse: Jesus é Deus, o Jesus de Francisco. E aí acabaria com tudo. Aí o rei disse assim: Francisco, de hoje por diante você passa como quer, quando quer, fique à vontade, minhas terras são suas terras. Aí Francisco volta. Essa viagem dura 12 anos. Quando ele chega em meio aos irmãos, chamados por nós de franciscanos, em vez de 80, 100, como ele havia deixado, já tinham 1000 deles. Só que entre eles, alguns se perverteram e saíram do caminho. E havia ali uma taça de ouro que São Francisco não aceitava de forma alguma que estivesse ali. E o argumento dele era simples. Ele dizia assim: como é que eu posso ter entre nós, pobres e famintos, e no mesmo espaço uma taça de ouro? Vendamos na taça, alimentemos os pobres. Durante 3 dias eles
conversaram sobre isso. São Francisco, já cansado, disse: vocês têm razão, eu estou errado. Como forma de se entregar e sair de uma discussão, foi embora e se isolou numa gruta, numa caverna. Ali ele começou a meditar tão intensamente sobre a crucificação de Jesus Cristo, que algumas pessoas dizem que ele começou a experimentar o que se chama de estigmas. Marcas começaram a aparecer nas suas mãos, semelhantes às marcas de Cristo. Alguns amigos mais próximos iam visitá-los. Ele escreveu nos últimos dias um poema. No final dizia: a irmã morte. Ele sabia que estava se aproximando da sua morte. Até que ele chama uma pessoa e diz assim: eu posso fazer um pedido. Meu último pedido. E aquele colega dele diz: claro, o que é, irmão Francisco? Me tire da maca, me ponha no chão. Tá bom, irmão, mas por quê? Me bote no chão, porque é onde os pobres morrem. Eu estou contando essa história para vocês, porque a vida de Francisco nos fala mais do que as suas palavras. Foi ele que disse: pregue, e se preciso for, use palavras. A igreja ainda fala muito aos ouvidos. Eu oro para que um dia ela alcance os olhos desse mundo, e o mundo há de reconhecer que nós servimos a Jesus de Nazaré, o lavador de pés, o Senhor dos senhores, que será para sempre exaltado. O mundo espera ver em mim e em você. Jesus disse certa vez: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Brilhem para que o mundo veja suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu oro por essa igreja, eu oro pela organização Voz na Rua. Eu oro que seja um lugar, Senhor, de comunhão, lugar onde as pessoas partilham o peso umas com as outras, dividem as tristezas, somam as alegrias, multiplicam as oportunidades. Eu oro, Senhor, para que nós, tua igreja, sejamos um lugar de autenticidade, onde não há nenhuma expectativa equivocada acerca do outro, porque sabemos que ele é tão pecador quanto eu. Logo, o que procede de mim, que fui salvo pela graça, é graça a olhar o irmão do lado. Nos dê a coragem de tirar a armadura e mostrar a nossa lepra. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que a nossa pregação transcenda aos ouvidos, mas que seja visível, que mais que as nossas palavras, o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu oro por essa igreja, que eu viva essa igreja, que eu seja parte dessa igreja, uma igreja de comunhão, uma igreja de autenticidade e uma igreja que vai além dos ouvidos, onde se vê as boas obras. É isso que eu te peço, Senhor. Que a minha vida inspire outras vidas, como a do irmão Francisco, no século XIII, até hoje, reverbera em nossos corações. Que diminua eu e que tu cresças. Salva-nos de nós,
nos dá a graça de viver numa comunidade terapêutica. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.